Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à coluna Bucomaxilo em Evidência, toda quinta-feira com um assunto diferente de odontologia, de cirurgia bucomaxilofacial, para satisfazer a curiosidade de vocês, para entender um pouco melhor essa área que às vezes é tão pouco explicada, né? Esse assunto que eu vou falar hoje é muito perguntado para mim no consultório. Muitos pacientes vão para a minha clínica para às vezes somente responder algumas perguntas sobre o bendito dente do siso. Afinal, o que é esse cara? Tem que tirar? Não tem que tirar? Se o seu dentista, ou o dentista do seu filho adolescente, enfim, ou o seu depois de adulto, falou para você, precisa remover o dente do siso. E aí? Precisa mesmo ou não precisa? Quais são as horas que a gente tem que mexer com esse cara? Para isso a gente precisa entender quem é esse tal dente do siso, né? E por que tanto se extrai esse dente do siso, né? O dente do siso, na verdade, ele é o terceiro molar. Nós temos vários tipos de dentes na boca. Um deles é o dente molar, que é o maior dente que nós temos na região lá atrás, que foi feito para realmente mastigar, triturar os alimentos. E o dente do siso é o terceiro desses molares. Ele normalmente se forma ali a partir dos 14 anos, 15 anos e vai nascer ou irromper na boca entre os 17, 18, 19 anos, depende um pouquinho de homem para mulher e do desenvolvimento. Mas 35% dos pacientes não têm esse dente. 35% desses pacientes já não desenvolvem o dente do siso por uma questão de evolução. O dente do siso, como é o último dente que vai nascer da boca, é muito comum ele ter problemas para nascer. Quanto mais o ser humano evolui no passar dos anos, menos a gente tem usado os nossos ossos maxilares. Os alimentos são mais cozidos, os alimentos são mais processados e a gente precisa usar menos a potência da musculatura da mastigação. Consequentemente, os ossos mastigatórios também estão menores. E aí, o último dente que nasce, geralmente não tem espaço para nascer. Mesmo assim, ainda temos muitas pessoas que têm os dentes do siso e nascem completamente da boca. Mas então, por que tanta gente tira esse dente? O Brasil é um dos países que mais se faz essa extração. E aí nós temos vários motivos para isso. Nós temos motivos mercadológicos, nós temos motivos genéticos pela mistura da genética do povo brasileiro, onde a gente tem maxilares menores que em muitos locais, dentes maiores também, e essa combinação gera menos espaço para nascer o siso. Mas aí, para a gente entender quando ou não, a gente precisa fazer algumas perguntas. Eu vou responder algumas perguntas aqui que são muito feitas para mim. A primeira delas é, se eu não tirar o meu siso, vai entortar os meus dentes? Isso não é verdade. O siso é um dente como qualquer outro. Ele não tem poder de empurrar os outros dentes. Hoje, trabalhos mais recentes já mostram isso com muita clareza. É uma crença que se existia por causa da cronologia do nascimento dos dentes e porque depois da interrupção do crescimento ósseo, a tendência é que os nossos ossos maxilares vão diminuindo de tamanho, fazendo com que os dentes se movimentem mais. Então o seu siso não vai empurrar os seus dentes. Se você tem o seu siso na boca e ele está funcionando, você consegue higienizá-los, não há necessidade de removê-los, pelo menos não por esse motivo. Segunda pergunta, meu dente do siso não tem função, meu dentista falou que precisa remover porque não tem função na boca. Isso não necessariamente é verdade. Se não tem função, não necessariamente precisa ser removido. Significa que ele não está participando naquele momento do ato da mastigação. E isso é muito difícil de ser precisado. É preciso uma análise muito minuciosa da mastigação e ela é individual para saber aonde que cada um faz essa mastigação de forma mais potente. Pessoas mastigam mais potentemente mais anteriormente, outras pessoas mais posteriormente. Então tem pessoas que usam sim o dente do siso para a mastigação. E mesmo que não use, se ele está na boca, se ele está saudável, você precisa conversar muito bem com o seu dentista para saber a real indicação da extração desse dente. Terceira pergunta, e se o meu dente do siso não nasceu, eu preciso remover? Aí vai depender também de uma análise criteriosa de custo-benefício e de risco-benefício. Dependendo de como ele estiver, ele tem alguns riscos que podem ocorrer após um período de tempo. Então, o dente que não nasce, ele pode formar cistos, ele pode formar alguns tumores, ele pode reabsorver raízes dos dentes da frente, ele pode causar alguns problemas de dor e infecção, dependendo da posição. Então, existem alguns riscos de deixar o dente do siso quando ele não nasceu.
Mas também existem alguns riscos de remover esse dente dependendo do grau de complexidade que tem essa cirurgia. É óbvio que o grau de complexidade vai também depender da experiência do cirurgião que estiver ali para remover aquele siso. Por isso que o profissional mais adequado para remover um terceiro molar, um dente do siso, é o cirurgião bucomaxilofacial. E você vai conversar com o seu cirurgião para que ele analise os riscos desta cirurgia. E com todas essas informações na mão, você e o seu cirurgião vão decidir se fazem ou não essa extração. A cirurgia de extração dos sisos é uma extração com baixíssimo grau de complicações e pode ser feita muito tranquilamente por um cirurgião experiente, que vai com certeza tratar você bem. Então, respondidas as perguntas todas, vamos agora aguardar até a próxima semana, onde eu vou trazer um outro assunto de bastante interesse aqui na coluna Bucomaxilo em Evidência. Até lá!